a gripe suína e as crianças. Fechamento das escolas muda a rotina dos brasileiros e levanta a questão: isso é capaz de conter a epidemia que assusta o país? A rotina de milhões de famílias brasileiras foi mudada no mês de agosto. Nada de arrumar cadernos, preparar lanches, organizar uniformes e reacomodar horários de dormir e acordar. Pelo menos 15 milhões de estudantes de escolas públicas de 5 estados e do Distrito Federal tiveram adiado o reinício das aulas do segundo semestre em até 2 semanas. A medida foi uma aposta das autoridades para conter a disseminação do vírus H1N1, causador da gripe A, entre crianças e adolescentes. A recomendação se estende à rede particular. Em São Paulo, a maioria das 10.000 escolas aderiu. No Rio de Janeiro, metade das instituições de ensino privadas adiou em 1 semana a volta. A medida afetou também os universitários. A justificativa para a recomendação é que o tempo frio e chuvoso que fez em algumas regiões favoreceu a manutenção de ambientes fechados, como salas de aula repletas de crianças, um prato cheio para a propagação do vírus. Que o cotidiano de milhares de brasileiros foi alterado com a medida, não há dúvida. Que ela também contribuiu para aumentar ainda mais o pânico na população, também não. A questão que se coloca é: a medida é eficiente para conter a pandemia de gripe que assusta o país? A maioria dos especialistas diz que sim. O impacto do adiamento varia, mas pode diminuir a transmissibilidade entre 15% e 40%. Defende o diretor de um Instituto de Infectologia de São Paulo. Foi estabelecido um prazo médio. Os trabalhos científicos mostram que essa medida funciona, afirma. Nas crianças, explicam os médicos, o vírus tem um período de incubação maior, de 10 a 15 dias, contra 5 a 7 dias nos adultos. Com isso, elas são capazes de transmitir a doença por mais tempo. Vale lembrar que durante esse prazo podem contagiar outras sem sequer manifestar sintomas. O que me espanta é apenas fazerem a recomendação, sem imporem isso, diz o infectologista Arthur Tiberman. Não tem o menor cabimento, do ponto de vista médico, algumas escolas particulares seguiram e outras não. Longe das salas de aula, as crianças estariam, em tese, mais protegidas. Mas como ficam os outros ambientes fechados, como shoppings, cinemas e teatros? Elas precisam se manter distantes também, afirmam os especialistas. Apesar de todos os malabarismos necessários para entreter a garotada, a maioria dos pais prefere manter as crias sob suas asas, longe dos perigos invisíveis do temível vírus. Os estados brasileiros que adotaram a política de isolamento social não estão sozinhos. Apesar de não existir um procedimento mundial padrão para a prevenção e tratamento da gripe suína, muitos países optaram por suspender as aulas ou prolongar as férias para tentar diminuir o contágio. Nos Estados Unidos, mais de 4.000 escolas de 11 estados fecharam quando a doença começou a se espalhar.